Olá, queridos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um dia do Plano Anual de Leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 258. Antes de dar início, eu queria pedir que você pudesse curtir, comenta, compartilha em todas as suas redes sociais, em todos os seus grupos de célula, com todos os nossos irmãos. Segundo a Crônicas, eu queria ler o versículo 1 e o 2, que diz bem assim: Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Aqui a Bíblia ela vai dizer que o rei Amazias ele fez aquilo que era reto perante o Senhor, mas não com o coração inteiro, não por completo. Durante o decorrer do capítulo nós vemos que o rei Amazias ele vai ter duas guerras. Na primeira guerra com os edomitas, ele vai e ele chama o povo, uma tribo de Israel, tribo de Efraim. Mas Deus ele levanta um profeta e fala para o rei Amazias: ó rei, eu não sou com esse povo, eu não sou com Israel e não sou principalmente com o povo de Efraim. O rei Amazias ele já tinha feito um pagamento para aquele povo, ele já tinha pago umas moedas de prata. E ele pensou: mas eu já até fiz o pagamento e agora como é que eu faço? E o profeta falou: mais tem o Senhor a te dar do que você a perder. Então o rei Amazias ele ouve aquele pedido que foi feito através do profeta e ele deixa aquele povo de lado. E a Bíblia vai mencionar que ele vai para a guerra e durante aquela guerra ele sai vitorioso daquela guerra. O que acontece é que ele traz os deuses daquele povo, o Deus do povo edomita, ele traz e ele começa a adorar aqueles deuses, ele começa a queimar incenso para aqueles deuses, e isso ira o coração de Deus. Isso é algo que não agrada o coração de Deus, é que ele tivesse adorado deuses estranhos. E Deus ele levanta o profeta de novo para falar para ele que aquilo não tinha agradado o coração dele, só que aquelas pessoas que ali o cercam tiraram ele da presença, falando que não tinha levantado ele como conselheiro para que pudesse conselhar o rei. Então o profeta ele sai ali daquele lugar e então o rei Amazias ele vai para a sua segunda guerra. A sua segunda guerra é contra o rei Joás. E nessa guerra nós vamos ver que ele foi derrotado. E o rei Joás ele consegue ali prevalecer contra o rei Amazias. E lá no final do capítulo nós vamos ver que o rei Amazias ele morre. Então aqui podemos aprender que nós temos que adorar somente o Senhor Deus. Ele não compartilha a adoração dele com outros deuses. Que a nossa adoração seja somente ao nosso Senhor Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, buscando ele e não tendo dois deuses, como a Bíblia mesmo menciona que nós não podemos ter dois deuses, mas somente adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Salmos 82, o versículo 1 e o 2. E quem preside na Assembleia Divina, no meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Então aqui nesse Salmo de 82, é o Salmo de Asaf, nós vamos ver que ele está ali trazendo uma palavra contra os juízes daquele povo, contra aquelas pessoas que tinham um cargo de juiz, um cargo de autoridade, que julgavam sobre o povo. E ele via que aquele juiz, que aquelas pessoas que tinham um cargo superior não estavam julgando da forma correta, mas estavam praticando coisas erradas, estavam julgando erroneamente aquele povo. Então aquilo muito ali entristece o coração de Asaf e ele faz essa menção acerca desses juízes. O significado do Salmo 82 trata acerca do julgamento. Neste Salmo, Asaf advertiu os juízes de Israel a julgarem com justiça. Então, Deus ele levanta ali Asaf naquele tempo ali para que pudessem mencionar para os juízes, para aquelas pessoas que governavam aquele povo, a fazer as coisas com justiça, a prática correta. João, no capítulo 17, nós vamos ver que Jesus ali ele faz 3 orações. A primeira oração é porque já é chegada a sua hora. A Bíblia ela vai nos mencionar que Jesus ele pede ao Pai para que o seu nome também seja glorificado, assim como o dele foi glorificado. Porque assim já é chegada a hora do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua partida, de ele ir. A segunda oração que ele faz é a oração pelos discípulos, a qual ele menciona que assim como Deus foi com ele, assim ele pede para que o nosso Senhor Deus ele seja também com os seus discípulos, porque ele sabia que os discípulos iam passar por várias adversidades, por várias dificuldades durante ali a sua caminhada. E ele pediu para que assim como Deus fosse com ele, assim também Deus fosse
fosse com seus discípulos. E a terceira oração que Jesus ele vai fazer é a oração pelos futuros cristãos, que somos nós, o tempo de hoje, a qual a gente não existíamos ainda, mas Jesus ele já nos mencionava através da sua oração para que nós pudéssemos tiver uma caminhada com o Senhor, uma caminhada onde o Espírito Santo ele pudesse nos guiar, ele pudesse nos direcionar. Neste capítulo também encontramos a relação íntima entre o Pai e o Filho, uma comunhão tão profunda que transcende a compreensão humana. Jesus revela sua missão de revelar o Pai aos homens e de trazer a vida eterna a todos os que o aceitarem. É uma passagem que nos convida a mergulhar nas profundezas do amor divino e a responder com gratidão e dedicação. Bom, aqui nós encerramos. Eu queria agradecer a você por esse tempo que tiramos com o Senhor. Queria pedir novamente que você pudesse curtir, comenta, compartilha nas suas redes sociais para que essa palavra possa alcançar outras pessoas e a terem suas vidas transformadas. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.